Olá, me chamo Bruno Guimarães Ferreira, sou advogado e hoje vamos falar sobre o imposto que é aplicado sobre a herança, né? Que é o conhecido ITCMD, né? Que é Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doações. Mas vamos nos atentar sobre a causa-morte, né? Que ocorre em relação à herança. E com relação a isso, a gente vê esse imposto, ele está regulado tanto na Constituição Federal como no CTN, né, que é o Código Tributário Nacional, e algumas súmulas do STF. Vamos entrar agora nessa seara. Então, começando sobre a aplicação do princípio da legalidade, que está no artigo 150 do inciso 1 da Constituição Federal, como se diz, né? Não se pode exigir ou aplicar, né, um imposto sem a existência de uma lei complementar, né? Que não haja uma legislação nem uma lei que se aplique a ela, né? Portanto, a gente tem tanto a própria Constituição, que fala, né, que sobre o imposto, no caso do ITCMD e sua competência, né? E também com o próprio Código Nacional, né, que fala bastante até e tem um conceito maior, né, sobre o ITCMD, né, que fala bastante, distingue bem, né? Além das súmulas do STF, que também apontam, né, e situam muitas coisas sobre o ITCMD, né? E também algo que regula também sua alíquota mínima e máxima, né? Que é em torno de 4 a 8%, dependendo do estado. E nesse caso, como é que você se torna um credor do ITCMD? É quando há o fato gerador, né? No caso que a gente está falando aqui é sobre a herança. E qual é o fato gerador? É quando uma pessoa que tem realmente um patrimônio, né, ela vem a falecer e existem sucessores, né? E esses sucessores, para poder se ocorrer a transmissão desse bem, isso sim se torna o fato gerador, poder ser feito o recolhimento desse imposto de transmissão causa-mortes, né? Então, quando se tem esse fato gerador, que é o falecimento, né, doente, realmente aí constata que tem que fazer a aplicação, né, desse imposto. E temos recentes notícias até, né, que é um grande dilema, né, que estão querendo aumentar, né, essa alíquota do imposto, né, que tem que passar por resolução do Senado, né, tem que ser votado pelo Senado, sempre foi assim, né? Não pode ser feito por ação do Executivo, por exemplo, em forma de um decreto. Mas existe já várias declarações sobre isso, né? Já temos uma carga tributária bem alta, né? E já há uma situação em que queira fazer um aumento desse valor, dessa alíquota, né? E a gente pergunta, né, existem maneiras, né, para se proteger de forma legal? Existe sim, existe também, que a gente conhecido até como planejamento familiar ou holding familiar, que seria o quê? Seria, na verdade, o formato de empresa, né? Ia ser criar um CNPJ e dali ia surgir a figura da incorporação ou fusão, né? Que é o que ocorre em empresas, né? Ia ser em situações pessoal, né? E fazendo isso, não incide o imposto. Ou seja, quando alguém falecer, sendo ela tendo filial e ter aqueles sócios, haverá uma incorporação sem incidência desse imposto. Então, isso é uma forma, sim, de forma legal, né? Isso, lógico, né, falando de maneira bem fluida, bem sem termos técnicos, né? Seria isso, seria uma função como se fosse uma empresa, né? Uma incorporação, uma fusão, né, de forma legal. Isso está até no próprio CTN, está regulado no CTN a não incidência desse imposto. Porque, parando para pensar nessa perspectiva, né, de empresas, é como pensar em relação ao casamento, né? Digamos assim, eu estou fazendo uma analogia aqui com vocês para poderem entender. Quando há um casamento, né, é como se fosse uma relação contratual, o casamento. Estabelece ali o casamento, né? Ele tem características de uma relação contratual entre duas pessoas que se casam. Existe o divórcio, né?
digamos assim, a relação seria uma quebra de contrato, né? Cada um vai para o seu lado ali, faz a dissolução do casamento, seria uma quebra de contrato. Como acontece também o facelamento do cônjuge, né? Quando um dos entes, né, do facelamento do cônjuge, também existe também a finalização do contrato do casamento. A pessoa se torna viúva, mas na prática seria isso. Então, por que não fazer isso também com um planejamento familiar, né? E fazer com que os bens sejam colocados num CNPJ, numa empresa. É uma forma de se resguardar. Hoje em dia está sendo uma prática até de certa forma, comum a ser feita. Aí surge a dúvida, né? Essa mudança pode acontecer de uma hora para outra? Não, digo que não, porque existe também, está regulado na Constituição, no artigo 150, até o princípio, né? Que é o princípio da anterioridade, né? Que é o princípio da noventena e o princípio do temporal anual, né? Do exercício do ano seguinte. Não se pode alterar uma lei, né? No caso, um aumento, né? de um valor do imposto, sem que haja uma temporalidade disso para ser aplicado. No mínimo de 90 dias, dependendo do que está estabelecido em lei, né? Dependendo do imposto, né? Que seria o mínimo, né? E o exercício do ano seguinte, né? Que seria o janeiro do ano seguinte, para poder ser aplicado, né? Tem que ser respeitado o mínimo e pelo menos o máximo. Existem algumas ressalvas, existem alguns impostos que estão ressalvados, né? Que são aplicados apenas à noventena, né? Os 90 dias, e existem também aqueles impostos que só se aplica o exercício do ano seguinte, né? Que é o 1º de janeiro. E a nível de curiosidade, não se exime esse imposto nem por morte presumida, viu? Por exemplo, uma pessoa que está sumida há muito tempo, né? Não se sabe se ela realmente faleceu, né? Existe um período, né, de buscas e tal, para saber onde é que está essa pessoa, para saber se essa pessoa está viva, né? E presume-se morta. Assim também como acontece também, né, um acidente de cruzeiro, né, onde envolve várias pessoas e essa pessoa estava lá e presumidamente nesse acidente acredita-se que essa pessoa venha a falecer com um acidente aéreo e começa a fazer essa transmissão de bens, né? Não vai deixar de se aplicar o item CMD. Inclusive, essa afirmação está na súmula também do STF, que é a 331. Afirma isso também, para a aplicação do ITCMD. E tem essa discussão, né? Tudo isso também pode ser mudado agora também com essa reforma tributária que está correndo, né? Que está sendo discutido, né? No legislativo, né? Não se sabe o que vai ser feito, o que vai ser mudado, ainda há várias discussões, ainda há várias controvérsias, e temos que aguardar se vai ter uma mudança dessas alíquotas, de como vai ser aplicado, como vai ser validado, né? E calculado, né, o valor do bem para poder ser aplicada essa cobrança do imposto. E quando eu estou falando de bens, né, eu estou falando de bens de forma geral. Não é só o bem imóvel, né, que se aplica. Né? Existe o crédito, existe bens móveis, né? Até aquela pessoa que mora no exterior, mas possui bens no Brasil, né? Também se aplica esse imposto, né? Tudo vai ser passível de imposto quando existe o fato gerador, a causa-morte. Nesse caso, né, é que eu estou dizendo do ITCMD, né, a característica para poder se ocorrer essa dedução fiscal. No mais, eu espero que tenha sido sucinto, né, não ter sido tão difícil explicar como é que funciona, né, o ITCMD, né, que é um imposto sobre transmissão de bens, né, em causa-mortes e doações, né, que no caso enfatizei muito a causa-mortes, né, que eu estou falando justamente sobre a herança, né, não doação. Possivelmente eu posso fazer sobre a doação mais para frente,
né? Mas eu estou apontando muito a herança porque é o que está sendo muito discutido hoje em dia, né? Existe muita, até declaração do executivo falando sobre isso. Então, agradeço muito, né, por vocês terem assistido o vídeo e até o próximo. E obrigado.